De volta com o nosso curso de processo legislativo, estamos no finalzinho do processo legislativo na Constituição da República. Na aula passada eu disse a vocês que o nosso encontro, este presente encontro, seria a nossa última aula referente a processo legislativo, porque nós vamos abordar o tema leis delegadas, presente aí no artigo 68. Mas, por uma questão didática, tendo em vista uma cobrança aí de algumas bancas examinadoras, tá? Eu vou fazer um pouquinho diferente. Primeiro, nós vamos estudar o processo legislativo de elaboração das leis delegadas, a presente aula. E no nosso próximo vídeo, aí sim, nosso último encontro em termos de processo legislativo na Constituição da República, nós vamos comparar o artigo 68, parágrafo 1º da Constituição da República, as limitações ao poder do presidente em elaborar leis delegadas, com o artigo 62, parágrafo 1º, que nós já estudamos, que traz ali as limitações ao poder do presidente da República em editar medidas provisórias, tá? Eu tenho algumas diferenças que costumam ser cobradas por determinadas bancas examinadoras em determinados concursos públicos. Então, por uma questão didática, tá? Não é a nossa última aula sobre processo legislativo. Na verdade, agora sim, a nossa penúltima aula. No nosso próximo encontro, eu finalizo aí o tema leis delegadas, tá? Finalizo aí o processo legislativo na Constituição da República. Vejam só o texto da Constituição. Analisem o caput do artigo 68 e também os parágrafos 2º e o parágrafo 3º. Os parágrafos 2º e 3º do artigo 68. O parágrafo 1º eu vou deixar para o nosso próximo encontro, tá? Vejam só, atenção ao caput do artigo 68 da Constituição da República. As leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Então, atenção! Qual é a única autoridade na Constituição da República que pode elaborar uma lei delegada, produzir uma lei delegada? O presidente da República. Grifem, eu estou falando do exercício de uma função atípica por parte do presidente da República. Ele está elaborando uma norma, ele está elaborando uma lei delegada. Só que ele não pode fazer isso ao seu bel prazer, de acordo tão somente com a sua vontade, não. Ele precisa solicitar ao Congresso Nacional uma delegação legislativa. O que é isso, professor? Ora, o Congresso Nacional precisa autorizá-lo a editar leis delegadas sobre uma determinada matéria, sobre determinado assunto ou determinados assuntos, tá? Então, ó, lei delegada não é um processo legislativo comum. A elaboração de uma lei delegada não é um processo legislativo comum, mas um processo legislativo especial. Afinal de contas, grande parte do trabalho de produção daquela norma estará com o presidente da República e não com o Congresso Nacional, não com o processo, não com o Poder Legislativo. É claro que a vontade em si, a essência, né, a preponderância da vontade permanece com o Legislativo, permanece com o Congresso. Afinal de contas, se o Congresso não conceder a delegação legislativa, autorizando o presidente da República a elaborar leis delegadas, não existem, não há que se falar de leis delegadas, tá? Então percebam que eu dependo fundamentalmente aqui da autorização do Congresso Nacional. Isso já está implícito aqui, ó, no caput do artigo 68, ó. As leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional não transmitir a delegação, não há lei delegada. Parágrafo 2º. A delegação ao presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício. Podem grifar: o Congresso Nacional transmite a delegação legislativa através de uma resolução. Então eu tenho uma resolução votada pelo Congresso Nacional que vai autorizar o presidente da República a editar, a elaborar leis delegadas sobre determinados assuntos, ou seja, tem tudo lá especificado na respectiva resolução. Em resumo, é o seguinte, ó, o presidente pede ao Congresso Nacional uma autorização para elaborar leis delegadas sobre determinados assuntos. O Congresso Nacional edita uma resolução
autorizando o presidente da República a elaborar tais leis delegadas. Só que o Congresso pode ser que ele não autorize. Não autorizou? Um abraço. Eu não vou mais falar de lei delegada, tá? Então atenção aí, ó, ao parágrafo 2º. A transmissão se dá através de qual ato normativo do Congresso Nacional? Através de uma resolução. Grifem, resolução, tá? Muitas vezes banca examinadora para concurso troca o termo resolução por decreto legislativo. Atenção, eu não tenho um decreto legislativo. A delegação legislativa, a autorização do Congresso Nacional para que o presidente da República elabore leis delegadas, tá? É transmitida através de uma resolução. Lembrem-se disso, uma questão importante aí, comum em concursos públicos, tá? Parágrafo 3º. Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada qualquer emenda. Opa, eu posso ter um formato de resolução, um formato de delegação legislativa, tá? Que determine a ratificação do Congresso Nacional. Ou seja, o presidente da República elabora a lei delegada, tendo em vista que ele já recebeu a delegação legislativa por parte do Congresso, mas essa mesma delegação legislativa transmitida pela resolução determina que para que a lei delegada entre em vigor, que ela possa entrar em vigor, melhor dizendo, tá? Ela precisa aí de uma ratificação por parte do Congresso Nacional. Daí o parágrafo 3º. Então atenção ao texto do parágrafo 3º, ó. Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada qualquer emenda. Aqui a gente percebe duas questões importantes. Primeira questão importante, tá? Se eu tenho essa determinação de retorno ao Congresso, o Congresso vai ratificar ou não aquela lei delegada elaborada em votação única e vedado qualquer tipo de emenda. Por isso que eu falo que é uma ratificação, tá? Eu não vou ter ali um trabalho dos deputados federais, dos senadores, no sentido de emendar, né, de oferecer emendas, melhor dizendo, tá? Aquela lei delegada que está sendo votada no âmbito do Congresso Nacional. Não, eu tenho simplesmente uma ratificação. O Congresso Nacional concorda ou não concorda com o texto daquela lei delegada que foi elaborada pelo presidente da República, tá? Então esse é o primeiro aspecto, perceber que é uma votação única e que é vedado qualquer tipo de emenda parlamentar. Segundo aspecto, desculpe, tá? E aí é uma questão mais doutrinária, mais comum em concursos onde a cobrança do processo legislativo ela é mais intensa. Atenção, ó, existe uma classificação da doutrina para o parágrafo 2º e para o parágrafo 3º, né? Da interpretação desses dois parágrafos, eu posso dizer o seguinte, ó, existe a chamada delegação típica e a chamada delegação atípica. Quando eu tenho uma delegação típica, é quando o presidente da República pede autorização, a delegação para o Congresso Nacional, o Congresso Nacional delega, autoriza que o presidente da República, né, autoriza o presidente da República aí a elaboração de leis delegadas e não precisa mais voltar para o Congresso Nacional, tá? Guardadas as devidas proporções aí do ditado que eu vou comentar agora, tá? Toma que o filho é teu, tá? Presidente da República, você está autorizado a elaborar leis delegadas. A partir do momento que isso acontece, o presidente da República vai lá, elabora a lei delegada é publicada e já está valendo, já deve ser observada pela sociedade brasileira. Ou seja, não há uma necessidade de retorno ao Congresso Nacional para ratificação. Essa forma de delegação é conhecida pela doutrina como uma delegação típica. Então, ó, delegação típica. Tema da questão, lei delegada. Delegação típica é quando o Congresso Nacional autoriza o presidente da República a elaborar leis delegadas e não há qualquer necessidade de ratificação, de retorno ao Congresso para a ratificação do texto daquela lei delegada, tá? Entre aspas, toma que o filho é teu, presidente da República. Você está autorizado a elaborar lei delegada sobre esse assunto, pode elaborar dentro dos limites da resolução, né, que transmite essa delegação legislativa e não há necessidade de retorno ao Congresso Nacional, tá? Diferente da chamada delegação atípica. A delegação atípica é efetivamente o parágrafo 3º. É quando nós temos a necessidade de retorno ao Congresso Nacional, de modo que o Congresso Nacional possa ratificar
publicar aquela lei delegada. Ela só vai entrar em vigor, ela só vai ser publicada e entrar em vigor, tá, a partir do momento que o Congresso Nacional ratificá-la, que o Congresso Nacional, né, concordar com aquele texto que foi elaborado pelo presidente da República, tá? Então perceba o seguinte, ó, quando eu falo de leis delegadas, eu realmente não estou falando de um processo legislativo comum. Pelo contrário, eu estou falando de um processo legislativo especial. Afinal de contas, grande parte do trabalho normativo aqui, ó, de elaboração da norma, não é do Poder Legislativo, mas do chefe do Poder Executivo, do presidente da República. E aí basta vocês lembrarem o seguinte, ó, somente o presidente da República pode elaborar leis delegadas nos termos da Constituição da República. Pode ser que uma determinada Constituição estadual autorize o governador a fazer o mesmo, mas sempre tendo aí, né, como parâmetro, como princípio do processo legislativo, o que está fixado aqui na Constituição da República, tá? Pode ser que uma lei orgânica de um determinado município autorize o prefeito a fazer o mesmo, mas em termos de questão de processo legislativo na Constituição da República, a única autoridade que pode elaborar uma lei delegada é o presidente da República. O presidente da República quer elaborar leis delegadas ou uma determinada lei delegada sobre um determinado assunto, e desde que esse assunto não afronte o parágrafo 1º do artigo 68, que a gente vai estudar no nosso próximo encontro, tá? Ele solicita ao Congresso Nacional a permissão para a elaboração de leis delegadas, tá? Então depende do Congresso. O Congresso vai autorizar ou não. Não autorizou, eu não tenho mais a produção daquela lei delegada. Eu tenho o fim do processo legislativo em termos práticos aqui. O Congresso Nacional resolve autorizar, resolve conceder ao presidente da República uma delegação legislativa para que este elabore a respectiva ou as respectivas leis delegadas tratando de determinada matéria. Aí nós podemos ter dois tipos de delegação. Primeiro, a delegação típica. O Congresso Nacional transmitiu a delegação, autorizou através de uma resolução, vai para o presidente da República e aí eu tenho a publicação da lei delegada e ela passa a entrar em vigor e deve ser observada, tá? Então percebam, ó, delegação típica, eu não tenho retorno ao Congresso Nacional, de modo que o Congresso Nacional tenha que ratificar o texto daquela lei delegada, tá? Professor, e a delegação atípica? Solicitou ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional transmite através de uma resolução, mas é uma delegação atípica, significa que, uma vez feito o texto da lei delegada por parte do presidente da República, esse texto retorna ao Congresso Nacional, de modo que o Congresso Nacional ratifique ou não ratificou, não há que se falar mais daquela lei delegada, tá? Ratifique ou não o texto da lei. Ratificou? Manda para o presidente da República para que o presidente da República determine a publicação da respectiva lei delegada, tá? Então atenção, ó, quando eu falo de leis delegadas, eu tenho esse conceito de delegação atípica e delegação típica. Delegação típica não precisa retornar ao Congresso Nacional. Delegação atípica é necessário retorno. E eu tenho que observar que na votação aqui, ó, é uma votação única e sem emendas, tá? Os parlamentares, os deputados federais e os senadores não podem apresentar qualquer tipo de emenda e eu tenho uma votação única. É por isso que eu sempre digo em todas as aulas, tá? Que nós temos uma verdadeira ratificação ou não do texto daquela lei delegada que foi elaborada pelo presidente da República, tá? Então percebam as nuances, né, em termos de processo legislativo. Na maioria das vezes, ó, concursos públicos, tá? Banca examinadora, né, de uma maneira geral, gosta de fazer esse questionamento aqui sobre delegação típica e atípica e principalmente isso aqui, ó. Qual é a norma que concede a delegação legislativa? O presidente vai elaborar leis delegadas. O Congresso resolve autorizar o presidente da República a elaborar leis delegadas. Ele transmite essa autorização, transmite essa delegação legislativa a partir de qual norma, de qual ato normativo? De uma resolução, tá? Não é um decreto legislativo, é uma resolução do Congresso Nacional. Professor, como é que é o processo legislativo de elaboração dessa
essa resolução aí ao regimento comum do Congresso Nacional. Somente quem estuda aí para concursos no âmbito do Senado e da Câmara dos Deputados tem que se preocupar com o regimento comum do Congresso. Se o seu concurso cobra tão somente, tá, o processo legislativo na Constituição da República, basta observar o respectivo esquema e lembrar do texto do artigo 68, né, o caput e mais os parágrafos 2º e 3º da Constituição da República, tá? No nosso próximo vídeo, vamos finalizar o processo legislativo. Nós vamos comparar, tá, a limitação à edição de leis delegadas, artigo 68, parágrafo 1º, com a limitação à edição de medidas provisórias, o artigo 62, parágrafo 1º, tá? Algumas bancas examinadoras fazem isso e justamente como precaução nós vamos fazer o mesmo, tá? Então, nosso próximo encontro, a nossa última aula sobre processo legislativo na Constituição da República, fazendo o comparativo entre o artigo 68, parágrafo 1º e o artigo 62, parágrafo 1º da Constituição. Obrigado e até o nosso próximo vídeo.